Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo. Rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pausa Saudável. Aqui a gente vai falar sobre longevidade, saúde, bem-estar. Você viu o vídeo que acabou de passar da Aqualive? Eu queria agradecer a esse parceiro tão especial. O Aqualive está presente aqui no podcast, na água que a gente está tomando hoje, no filtro que está aqui sendo apresentado do lado do meu convidado. Eles também é uma empresa de saúde, de hidratação funcional. É muito importante depois vocês conhecerem mais sobre essa empresa de purificadores de água. Só antes da nossa entrevista de hoje, não esqueça de se inscrever no canal para receber as nossas notificações. Se tiver perguntas, comentários, sugestões, elogios, pode deixar aqui nos comentários. Alguma sugestão, de tema para os próximos será muito bem-vindo, tá? Falando do meu convidado de hoje, o Gustavo Volcart, ele é formado em Ciências Aeronáuticas, foi piloto por 14 anos, é campeão mundial de natação com vários títulos, vários reconhecimentos, premiações. Ele hoje faz educação física e a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vida dele. Uma história de vida com muitos altos e baixos, com muita disciplina, resiliência, uma paixão pelo esporte. E a gente vai trocar aqui algumas informações sobre isso. Posso te chamar de Guto? Pode, com certeza. Eu vou te chamar de Fabi também. Ok, então tá tudo certo. Gustavo, começando nossa entrevista aqui, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história como nadador. A natação, ela deve ter entrado em algum momento especial da sua vida. O que fez você escolher esse esporte? O esporte está muito presente há anos na minha vida, por culpa do meu pai, né? O meu pai sempre foi atleta, sempre foi corredor. E a natação veio por um tio que eu tinha chamado Lobinho, que me levava muito para nadar no mar. Desde os 8, 9 anos de idade, ele me levava para o mar e me desafiava muito aquilo. A mãe não podia nem ficar sabendo, né? Porque ele me levava longe no mar para nadar. Então eu fui perdendo medo e ganhando confiança com a natação. Mas enfim, o pai iniciou muito o esporte, a corrida, eu comecei a correr com ele. E o esporte, nesse momento, participou muito da minha autoafirmação, como criança, como adolescente, né? Porque eu me tornei uma pessoa, importante, né, para os meus colegas, para a escola, para todo o social da escola, né, para os Jogos Olímpicos do colégio, porque eu corria bem, precisavam de mim, jogava futebol bem. Então, por isso que eu digo que sempre que participou, foi o início que o esporte começou a me mostrar o quanto ele é importante, né, para a sociedade e para o ser humano. Então, eu comecei a correr com meu pai. Com 16 anos, comecei a pedalar muito com um primo que eu tinha também. E resolvi ir para o triatlon. Tá? Já tinha um pouco de natação e fui para o triatlon. Então, dos 16 anos até os 20, 19 anos, eu fui triatleta. E aí eu tive um técnico de triatlon que me viu nadando e falou assim, a tua natação é boa, tu nada peito muito bem. Quem sabe a gente não investe nesse peito, nesse nado peito, né? E tu passa a competir pelo clube também, não só pelo triatlon, mas como nadador, né? E eu falei assim, eu topo. E aí comecei a nadar. E aí a natação nunca mais saiu da minha vida. Eu recebi algumas críticas da minha mãe durante minha carreira de nadador, que ela falava assim, mas tu vai só nadar, mas quem sabe tu estuda um pouco mais, mas eu estou estudando e nadando, né? Ela via como uma rotina muito... ela achava que era um vício quase, assim, né? Porque era uma rotina de 4h30 da manhã acordar, para 5 horas estar treinando na piscina, para treinar à tarde de novo, muitas vezes era treinos duplos, né? Mas era uma coisa que me tirava da onde? Da noite, da bebida, sim, com os amigos, né? Daquela nossa adolescência que a gente tem. Então, realmente me afastou um pouco disso, né? Que eu acho uma coisa super positiva, né?
E então, comecei a nadar, aí meu desejo era ser aviador, eu fiz ainda 4 semestres de engenharia e fui para ciências aeronáuticas, né? Porque o meu sonho sempre, desde pequeno, foi ser aviador, foi ser piloto, né? Aí me formei aviador pelo Aeroclube, fui para um táxi aéreo, voei 1 ano e meio num táxi aéreo e fui contratado na Latam, na época TAM, né? Do comandante Rolim. E aí, voando lá por 15 anos, nunca deixei o esporte de lado. Jamais deixei o esporte de lado. Então, sempre treinando nos lugares onde eu estava, tanto nos voos nacionais, quando eu entrei, 4 anos. Depois de 4 anos, fui para os voos internacionais, como copiloto também, né? E que copiloto, às vezes as pessoas perguntam, o copiloto é a mesma coisa que o comandante, faz as mesmas coisas, só a responsabilidade é menor. Mas tanto um quanto o outro voam a aeronave, né? Então, onde nós estávamos no voo internacional, sempre eu tinha piscinas onde eu já sabia onde eu ia treinar. Então, eu consegui, mesmo com uma rotina bem doida, que é a aviação, né? De cumprir escala, de pouco tempo, de pouco descanso, eu conseguia manter os meus treinos. E durante essa carreira de aviação, fui campeão mundial algumas vezes, master. No Canadá, fui a 4 mundiais, Canadá, Budapeste, Rússia, enfim, sempre a natação teve muito envolvida, né, na minha vida. Nunca deixei ela de lado. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre que o que o esporte me dá, além da autoafirmação, ou dá para todo mundo, né, que pratica o esporte, além da educação, da autoafirmação, da autoestima, que são forjadas, ao menos a minha eu posso dizer que foi forjada no esporte, te dá uma coisa muito importante que é a resiliência. Tá? Eu tive várias fases na minha vida, durante a minha vida, que eu afirmo com propriedade que foi essa resiliência que me fez suportar. Né? É engraçado que as melhores fases e as fases, os maiores obstáculos de crescimento na minha vida vieram junto com, eu digo, quase tragédias. Né? Que foi quando eu entrei na Latam, que eu estava conhecendo uma aeronave nova, super moderna, onde eu tinha que estudar muito. Eu lembro que era uma pilha de 8 manuais, algumas páginas para estudar. E no momento que eu fui admitido na Latam, eu tinha um colega que foi piloto, tinha sido piloto Varig, um colega não, um amigo, quase um irmão de vida. E ele foi para São Paulo, estava em casa com a família dele aqui em Porto Alegre, estava em casa, pegou um voo para ir comemorar comigo a minha entrada, né? Porque nós dois estaremos voando na mesma empresa, ia ser muito bacana. E ele estava naquele fatídico voo 354, que a gente conhece bem, né? Foi um acidente terrível, onde tinham muitos gaúchos, muitos amigos, não só ele, mas tinham muitos conhecidos meus. Então eu perdi um irmão naquele momento. E eu lembro das palavras da minha mãe, quando me ligou, falou assim, tu vai desistir da tua carreira agora. E foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, que foi desistir da minha carreira de aviador. Então eu segui os meus sonhos, né? Continuei na carreira, nadando, tudo. Aí eu tive uma promoção para os voos internacionais em 2010, que concomitantemente, de novo, eu tinha que estudar, era uma outra aeronave, era voo internacional, o inglês tem que estar afiado, uma série de coisas, como se fosse uma promoção, né? Mas a gente tem que se preparar muito, nós somos avaliados N vezes antes dessa promoção para ir para o voo internacional. E eu tive uma doença do meu pai, que era médico, um câncer, um glioblastoma multiforme, que é um câncer bem agressivo, que acabou levando meu pai em 2 anos de tratamento, enfim, de função toda, teve isso, e teve o nascimento do meu filho junto, do Bento. Então, uma série de coisas, de novo, num momento de transição muito grande da vida, né? E eu acredito que se não fosse o esporte na minha vida, ia ser bem mais difícil e trabalhoso de passar por esse momento, de novo, né? O segundo momento. E aí teve outro momento, que foi a minha promoção em 2017, para comandante, que é onde todo aviador sonha em ser comandante de aeronave, né? Comandante de linha aérea, onde a gente começa a ser avaliado quase que 6 meses antes. Cada voo que a gente faz como copiloto, a gente já está sendo avaliado sem saber, né? A postura, como é que a gente lida com as coisas e toda a rotina, para a gente tem atitudes de comandante, né? De poder carregar aquela responsabilidade toda nas costas sozinho, né? Com a equipe, mas sabendo que a última barreira sempre vai ser o comandante, isso que eu digo, né? Por isso a responsabilidade sempre, no final, uma pessoa vai responder, que é o comandante da aeronave. Então, veio minha promoção de 2018 e junto com ela, claro, que veio o meu divórcio. O meu primeiro casamento. Foi muito difícil, um divórcio com 2 filhos, enfim, uma coisa que foi difícil para mim entender no início, e eu falo assim que nesse momento, graças à resiliência, eu me transformava em 2 personagens, eu era 2 pessoas diferentes. Um cara muito triste, acabando um relacionamento, e quando entrava no avião, que era promoção para comandante, a instrução, os cheques de voo que eu tinha, que eram inúmeros cheques de voo, né?
que são voos que a gente faz com um comandante do nosso lado nos questionando, fazendo perguntas mil dos sistemas da aeronave, tudo. O que tu faria se acontecesse isso? Se nós perdêssemos o motor agora, o que nós faríamos? Né? É uma série de testes, assim. E então eu era o Guto que estava fazendo cheque, promovendo a comando, e era o Guto família que estava se separando. E eu sabia separar bem isso, né? Eu tinha que ter uma barreira. A porta do avião, quando eu entrava, eu era outra pessoa. Eu me transformava numa pessoa muito diferente, assim, né? O meu pai, ele foi da aviação por mais de 45 anos, né? Ele trabalhava com helicópteros, não com aviões. E o que eu escutava muito, assim, em casa, é que as pessoas da aviação, elas não eram saudáveis. Porque você sai de um país para o outro, você sai de uma cidade para outra, o dormir é muito difícil, o se alimentar caótico, e aí as pessoas tinham uma vida, assim... eu não sei se a aviação tinha uma coisa com a morte muito perto, eu não sei. Mas na vida do helicóptero, né, na vida que o meu pai trabalhou, ele perdeu muitos amigos de acidentes, né? Então tinha essa coisa das pessoas serem ali da aviação, de fazer muita farra, de fazer muita festa e tal. E aí, o que eu queria perguntar para você? Como é que você fazia para, apesar do que você relatou, né? Mas eu fico imaginando assim, o que fazia você sair de um voo e ir para um clube num país diferente, treinar ao invés de viver essas coisas? Porque o que eu estou percebendo assim, que você nunca largou o esporte, sempre estava ali na aviação, mas ao mesmo tempo trazendo essa vida saudável, porque o esporte, inquestionavelmente, traz saúde pra gente, né? Exato. Fábio, desde que o meu pai sempre foi um herói, assim, para mim, né? Tanto no esporte quanto na qualidade de vida dele. Eu lembro que ele tinha colesterol alto, ele cuidava muito, com gordura, colesterol, numa época que ele falava pouco. Falava-se né? pouco. Nesses controles, dieta e alimentação saudável, mas ele lia muito e ele tinha a batida verde dele, que ele tomava todo dia de manhã, que era intragável. Mas era vários verdes e agrião, e ele lia coisas e botava azeite de oliva, tudo era intragável. Mas eu comecei a tomar com ele aquilo, sabe? Eu falei assim, faz bem, né? O pai corre todo dia, tudo. Então era um exemplo para mim. Então, desde dessa época, muito novo, eu tive hábitos saudáveis. Eu sempre fui a favor daquela balança, né? A gente pode cometer os excessos? Pode, mas não sempre, né? Então, tem uma média boa. Inclusive, eu gosto de contar uma história que até os meus 28, 30 anos, eu sempre fui muito Caxias, né? Essa expressão a gente usa porque é muito certinho, né? Eu não bebia álcool, eu não... E eu acho que quando eu relaxei um pouco e comecei a socializar um pouco com os amigos, tomar uma cervejinha no churrasco de vez em quando, eu acho que a minha natação melhorou. Porque a gente tira uma pressão que a gente tem em cima da gente, muitas vezes, de ser certo e se culpar muitas vezes, porque tomou uma cerveja, alguma coisa assim. Então, eu acho que... Por isso que eu sou muito a favor da balança, né? Da média aquela. Mas, então, sempre tive hábitos saudáveis, né? Fui casado 12 anos com uma nutricionista, que também era atleta, enfim, facilitava muito. Uma colega de profissão. Uma colega de profissão, E eu sempre falei, mas quando eu conheci a Carol, que fazem 4 anos já, a Carol tinha hábitos muito saudáveis, né? Ela me apresentou água alcalina, me apresentou o shot de limão tomar de manhã, tudo. Então, e eu fui me adaptando e acho que adquiri hábitos muito mais saudáveis depois que eu conheci ela, né? Porque ela seguia esses hábitos e ela também é muito adepta a essa média, né? A gente pode cometer os excessos, mas mantém uma média boa. E eu acho que isso me ajudava muito na aviação, me ajudava demais, né? Porque eu tentava sempre me alimentar de uma forma leve, mais saudável, porque o voo realmente, como tu falou, o voo, ele machuca o ser humano, né? Pela vibração, pelo estresse, por mais que a gente ame a profissão, eu digo assim, eu tinha colegas na aviação que eu via que eram aviadores de coração, que eu me considero um aviador de coração, porque eu estava lá porque eu amava aquilo, sendo que quando pousava e estava naquela bagunça toda de solo, embarca, desembarca, vem, assina a documentação, eu não gostava daquela parte burocrática, eu gostava do voo, né? Do decolar, pousar, e é isso que eu gostava. E eu tinha muitos colegas aviadores que eram aviadores por quê? Porque o avô foi aviador, o pai foi aviador, o que eu vou ser? Vou ser aviador. Então entraram na carreira... Meu sonho era ser piloto de helicóptero. Eles foram para a carreira porque os pais eram, e muitas vezes não era o sonho deles, né? Assim como eu tenho amigos médicos também, eu tenho uma história muito boa de um amigo médico que é assim porque o pai era médico, e o pai falava, vai ser médico. E hoje ele largou a carreira, trabalha com outras coisas, mas seguiu a medicina por causa do pai, né? Então, o que acontece isso? Quando tu não está preparado para ser aviador e tu não sabe como é que vai ser de verdade a carreira, tá longe de família, abdicar de aniversário, de Natal, de Ano Novo, não poder te programar para uma viagem com a família, porque muitas vezes te programa e a escala chega e não te deram a folga e Exatamente. Paciência, entendeu? E, então foram 15 anos, 14 anos convivendo com isso muito. E quando tu não é aviador de coração,
para tu administrar isso, muitas vezes, tu acha uma válvula de escape, né? Não era o meu caso. Apesar de ter uma válvula de escape que era a natação, não era o meu caso. A natação era um plus. Eu acho que eu já era um aviador de coração e tinha mais a natação e meus hábitos saudáveis, que acho que ajudavam muito em toda a rotina, né? Então, esses colegas que não são aviadores de coração, eles acham uma válvula de escape e muitas vezes acham na bebida, né? Na comida, na sociabilização com a tripulação, com aquela família que está lá, né? A gente às vezes estava em Milão, estava em Nova York, estava em Orlando, então... E aí eles fazem isso, eles vão para um restaurante, aí enchem a cara, daí vão dormir, e aí já não dorme bem, não descansa. Dorme pouco. E aí no outro dia ele chegava e falava para mim assim, pô, mas tu não acha perigoso tu treinar do jeito que tu treina, 5 quilômetros, e daí tu tem que voar cansado no outro dia? Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que eu descansei mais que você, entendeu? Então, tinha muito disso que eu vi. E muitas vezes, quantas piadinhas que eu escutei. A sorte é que, assim, ó, minha certeza de que o esporte era muito importante, me fazia muito bem, porque eu via todo aquele ambiente, via meus colegas que entraram, muitos, assim, eram atletas como eu, quando entraram na aviação, e depois eu via eles tudo barrigudos, assim, né? De uma outra forma, assim, via que a saúde não estava sendo levada muito a sério, né? Então, eu tinha certeza que fazia tão bem, porque eu enxergava isso, eu enxergava eles de outra forma, assim, sabe? Eu falei assim, e aí existiam umas piadas que eu escutava assim, e aí, gaúcho, vai lá tomar uma cerveja com a gente. Eu falei assim, hoje eu não vou porque meu treino tem que ser cedo, porque o clube fecha, porque o fuso horário é 6 horas. Assim, lá vai o gauchinho botar a sunga dele e vai nadar. Então eu escutei inúmeras piadas que entravam aqui, saíam aqui, porque eu sabia realmente o que eu queria, né? E a minha motivação também, que eu sempre digo assim, o esporte, para mim, é muito legal. E daí me pergunto, como é que tu consegue voar e treinar desse jeito, entendeu? E era tudo meio bem organizadinho, né? Como eu te digo, eu vou para onde? Milão. O fuso tá agora, 6 horas. Bom, 6 horas, o restaurante, aquele que eu gosto de comer, vai fechar. O clube fecha a tal hora, então eu tenho que treinar primeiro, então como uma coisa no avião. Era tudo muito organizado. Vai fechar o restaurante, eu vou comprar comida antes, deixo no hotel no frigobar, depois esquento o micro-ondas. Então, os pessoal dos hotéis já sabiam que eu nadava também, já davam uma mão. O pessoal do treino, da piscina, às vezes flexibilizava um pouco o horário, assim, alguns lugares que eu ia, assim. E o que eu conheci de gente no mundo da natação foi uma coisa incrível, assim, foi muito bacana, sabe? E nessa época, assim, a nutrição, né? Você falou que tinha uma esposa nutricionista. Como é que era essa nutrição para o esporte? Porque a gente sabe que quando eu tenho um paciente em processo de emagrecimento, eu tenho um tipo de protocolo. Para o atleta, você tem que ter um aporte assim, calórico e proteico muito maior. Você conseguia ter essa qualidade na alimentação, mesmo viajando? Como é que você gerenciava isso aí? Eu não era um cara que levava marmita, que nem muita gente fazia, assim, mas eu tentava fazer, como eu te disse, aquela média boa e saudável. Eu sabia o que eu tinha que consumir de calorias, que é uma coisa assim, o atleta, às vezes, né, falando por mim, eu tinha medo de ir na nutricionista porque eu tinha medo de passar fome, né? E quando eu resolvi ir numa nutricionista, eu vi que eu não ia passar fome, que eu não ia ter tempo hábil para comer tudo que eu tinha que comer, entendeu? Faltava tempo, porque me disse que tem que comer 6.000 calorias, então eu tenho um livro muito bacana que é do Michael Phelps, que eu li, que ele consumia 12.000 calorias dia. Fabi disse que chegava 9 da noite, próximo da hora de dormir, ele consumiu só 9.000, e a nutricionista falou assim, tu tem que consumir. E aí vinha 2 pizzas gigantes, e ele tinha que comer aquelas pizzas gigantes, porque ele tinha que botar 12.000 calorias, porque senão outro dia ele não ia aguentar o treino, ia acabar perdendo massa muscular, perdendo tudo aquilo. Então é uma coisa que eu tinha muito medo, né, de passar fome, e não passava fome nunca. Pelo contrário, eu tinha que ingerir, então eu tentava ingerir alimentos, enfim, dosar a fibra, né, toda aquela coisa que a gente sabe para tentar deixar o organismo o mais regulado possível, né. Consumia meu limão, meu shot, eu lembro que eu levava os limões, eu só não conseguia entrar nos Estados Unidos com os limões, né, porque não pode, e na Europa, enfim, mas eu levava no voo, espremia meus limões de manhã cedo, sempre quando eu tomava com cúrcuma, com espirulina, com uma série de coisas que eu misturava lá. Então eu tentava e eu via que aquilo me fazia bem, me fazia recuperar. Meus colegas ficavam inchados, reclamavam de pés inchados, nunca tive pé inchado, nunca tive nada, eu caminhava muito no avião, às vezes eu saía do cockpit. Eu tinha uma facilidade os voos internacionais eram feitos com 4 pilotos, normalmente, né, dependendo da duração deles. Então, eram 2 comandantes e 2 copilotos. E nós tínhamos um lugar que a gente chama de sarcófago, que são 2 camas que a gente tem atrás do cockpit. Então, decola os 4 no cockpit. Assim que o avião nivela em nível de cruzeiro, 2 vão descansar até a metade do voo, trocam e depois pousa de novo os 4. Sempre os 4 no cockpit na operação de pouso e decolagem, né? E eu dormia com uma facilidade. Tinha colega meu que nem ia lá para cima porque ele sabia que não ia dormir. Eu chegava ali em 15 minutos, eu estava apagado no avião, apagado. Porque eu falava para eles assim, eu não vou botar meu despertador, vai alguém me puxa meu pé lá.
E aí eu acordava, lavava o rosto e vinha para trabalhar, né? É que saúde, ela é um conjunto de coisas, né? Eu não posso negligenciar o sono e treinar muito, eu não posso dormir muito, né? Até esses dias eu li um documentário que não é legal você nem passar das 9 horas de sono. Exato. Ficar entre 7 e 8 horas mesmo. Uhum. Bota o despertador, mesmo que seja um domingo, entendeu? Então, assim, o fato de você dormir bem é porque o teu metabolismo ele está todo alinhado. A atividade física e a nutrição permite que você durma melhor. Mas assim, só em você contar eu já vejo o grande desafio que foi, né? E como é que você fazia para participar dos campeonatos? Porque uma coisa é você estar lá naquele país, aí você já concilia tudo, mas vamos supor que você tinha algo para um campeonato no Chile, que não tinha nada a ver com o teu trajeto. Como é que você fazia isso? Porque você ganhou muitas medalhas, né? Sim, nós tínhamos, Fabi, 10 folgas por mês, né? Então, eu sempre fui um cara bem relacionado com chefia de voo, e eu pegava essas 10 folgas e pedia, com uma certa antecedência, 4, 5 meses, para eles colocarem. Era porque, assim, o campeonato sul-americano eram 5 dias no mínimo. Campeonato, e tu tinha que deslocar até o local na América do Sul, né? Então, campeonato mundial, precisava de uns 10 dias, ir e voltar, tudo, quando era na Rússia, quando foi na Coreia do Sul. Então, tem toda uma logística de chegada lá. Apesar de eu ir sempre com benefício, tudo, então eu embarcava quando tinha lugar no voo, né? E muitas vezes os colegas pilotos me levavam no cockpit junto, me levavam no sarcófago, eu ia dormindo. Teve um colega uma vez que falou assim, olha, desculpa, Gustavo, eu não tenho lugar no avião, que era o voo Paris-Coreia do Sul, Seul. Mas um comandante francês da Air France, ele desceu, eu me apresentei, falei que eu era aviador, ele disse assim, eu vou te levar, mas eu não tenho lugar na primeira classe nem na executiva para te oferecer, eu tô com o avião lotado. Agora, se tu topar, tu pode ir no cockpit com a gente, assim, eu vou adorar ir no cockpit com vocês. E aí eu fui lá e ele falou assim, nosso voo é feito com 3, então nós temos uma cama sobrando se tu quiser dormir. E eu falei para ele, bom, agora tu tá me dando a melhor primeira classe que tu podia ter me dado. Eu fui dormindo o voo inteirinho, cheguei lá. Super mega descansado. Super mega descansado, exatamente. Competir. Então eu pegava essas folgas e pedia para os meus chefes, né, os gerenciadores de escala, tudo, para eles alocarem ela no meu campeonato. Né? Às vezes dava, às vezes não dava, às vezes eu perdia 2, 3 dias de campeonato, ou tinha que voltar antes, ou chegava depois, mas normalmente eu era um chato para pedir meus campeonatos, assim, às vezes eu conseguia, normalmente eu conseguia, assim, conciliar isso. E nessa época do triatlo, que você era mais jovem, né? Você também participou de campeonatos? Sempre foi campeão ou esse campeonato foi mais... Eu ganhei algumas provas, mas eu acho que era muito novo, ainda muito imaturo no esporte, assim, né? Talvez se tivesse seguido carreira, tivesse ido mais longe no triatlon. Mas como eu acabei focando na natação, e é o que eu digo, assim, o triatleta faz 3 esportes que são antagônicos, eu sempre falei isso, assim. Nunca um triatleta vai ser o melhor nadador, nem o melhor ciclista e nem o melhor corredor. Ele tem que ser uma média nos 4. Por quê? Porque a natação exige uma musculatura, o ciclismo outra e a corrida outra. Exatamente. Então, se tu nada para nadar bem, tu não pode ter aquela musculatura e aquela bitola de coxa, de perna, né, tão fortes, né? Tu vai carregar uma musculatura que não serve para nadar. Então, por isso que sempre vai ser uma média. E aí, quando eu comecei a nadar, eu acabei largando o surf, que era um esporte que eu praticava muito, eu gostava muito de surfar. E eu via o quê? Eu passava o final de semana surfando, chegava no treino na segunda-feira, eu ia normalizar lá pela terça-feira, dor muscular, que é outra atividade física, né? Então, eu acabei abdicando, largando um pouco outros esportes para me dedicar especificamente à natação, né? É que o grupo muscular, ele é diferente para cada esporte. Você Exato. joga futebol, você estimula uma parte do corpo. Você faz beach tennis, é outra coisa, Exatamente. né? Eu vi, assim, né, já o que você publica, acompanha o seu trabalho. Eu vi que você também já trabalhou ali na praia, super mega bronzeado. Sim. Conta essa história pra gente. Essa história é uma história bacana porque a mãe, aquela mãe que criticou, né, a natação, tudo, e aí o que aconteceu? Eu tomei um baque na minha carreira de aviador em 2020, com a pandemia, né? Quem não levou um baque? Exatamente, ela começou e a TAN dispensou, acho que foram 400 pilotos, 200 comandantes e 200 copilotos. Eu, como era comandante recém-promovido, isso é uma coisa que se debate muito hoje, eu era um comandante novo na empresa. E como tu tem que demitir uma equipe, né, comandantes, copilotos e comissários, eu fui posto para fora, mesmo com 15, 14 anos de empresa, né. Primeira semana eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só sei voar, né. E aí eu pensei assim, uma vida inteira nadando, né? Eu tenho um certo know-how, né? Fui campeão mundial no Canadá, já alguns mundiais, tu tem uma experiência na natação e agora é isso que eu vou fazer. Nós estávamos sedentos de competições, porque acabaram as competições, acabaram as piscinas. Eu me mudei para a praia com as crianças, junto com a Caroline.
E isso é uma outra coisa que eu gosto de falar, as crianças tiveram uma experiência que se tu perguntar para meus filhos hoje, me descreve a pandemia, e eles vão dizer o quê? Eles vão responder para ti assim, foi a época mais feliz da minha vida, a Bibiana vai dizer. Por quê? Porque eles tinham um pai muito ausente, né? Apesar de eu ser um pai muito presente nas minhas folgas, quando eu estava com eles, fui um pai sempre que brincou muito e N atividades com eles, eu era muito ausente porque 20 dias do mês eu estava fora voando, né? Então, com a pandemia, eles nunca tiveram o pai tão próximo, né? E é aquela história, todo mundo preso, todo mundo em pânico, e eu não passei pânico para meus filhos, né? Eu falava para eles assim, olha, tem que respeitar, tem que usar máscara onde tem que usar máscara, mas eles faziam a aula online deles na praia e à tarde nós estávamos no lago, estava na piscina, porque no litoral lá fechou pouco tempo, ficaram fechadas as piscinas, essas coisas, mas nós tínhamos um lago maravilhoso, então inverno e verão eu fiquei treinando no lago, me chamavam de jacaré do condomínio, até porque eu estava sempre lá de roupa de borracha naquele lago, para cima e para baixo. E aí, como não tinham competições e eu fui um cara sempre motivado pelas competições, eu conversei com um amigo que foi salva-vidas, ele falou, por que tu não faz o concurso para salva-vidas? E eu pensei assim, salva-vidas, eu na Guarita, aqui em Atlético, bom, tô morando aqui, né, vou trabalhar na frente de casa, então de repente é uma boa. E fui fazer o curso com o intuito de me formar como 01 da turma, essa era uma coisa na minha cabeça, formador, me classificar muito bem, porque eu já tinha uma natação muito forte. E foi uma das experiências que eu digo assim mais bacanas da minha vida, porque eu convivo com pessoas mais humildes que realmente precisavam daquele emprego, que não eram tão capacitadas na natação, né? Então, o convívio com essa turma foi uma coisa, um aprendizado, assim... Eu digo que um dos maiores aprendizados como ser humano, como atleta, como tudo isso. E foi pra lá. E aí eu liguei pra minha mãe e lembro assim, mãe, lembra aquela natação que tu falava que não ia servir pra nada, tá aí. Meu primeiro emprego depois da aviação. Tô aqui feliz da vida, não interessa quanto eu ganho, o que é, se é subemprego, se não é... Mas é uma coisa incrível e está sendo tá agregando demais a toda a minha vida, né? Então foi incrível. É uma profissão, assim, de muita honra, porque você salva vidas, né? Até queria que você contasse, chegou a salvar alguém assim? Tive 2 resgates, um era um pescador com caiaque que estava na arrebentação, que virou e cravou anzol, uma série de coisas, fui lá e ajudei ele a sair. E... outra coisa que eu digo, assim, era engraçado que os capitães da corporação, tudo, né, me conheciam e eu entrei lá sem falar o que eu era, quem eu era, né, eu era o Guto, né. Eles viram que eu tomava uma atitude de liderança desde o início e me botaram de líder do meu pelotão, que era o segundo pelotão na época de treinamento. Então eu era responsável por aquela turma toda, de entregar a turma toda no início da manhã, né, entregar para o capitão para o treinamento, né. Aí quando um deles, que era um dos... O meio militar sempre tem aquele cara que é o cara que quer te lixar, sabe? Quer te derrubar, né? E esse cara era um cara grosseirão, assim, hoje é um amigão, mas ele era um cara grosseirão, assim, chucro, que nem a gente chama no sul aqui, né? E ele, numa corrida, assim, ele chegou, encostou do meu lado e falou assim, Gustavo, tu era aviador? E aí ele perguntou assim, cara, tu não te importa dizer quanto é que tu ganhava? E eu falei quanto é que eu ganhava. E ele falou pra mim assim, o que tu tá fazendo nessa M aqui? Eu lembro até hoje que ele falou bem assim, né? Menosprezou toda a corporação. E eu falei assim, capitão, o senhor falar isso, o senhor está menosprezando o seu trabalho também. Eu estou aqui com o maior prazer do mundo e estou adorando isso aqui, está sendo muito bacana, um aprendizado muito grande, né? Eu falei para ele. Então, quando ficaram sabendo que eu era comandante de avião, nossa, aí virou uma nadador, que eu tinha sido campeão mundial, aí ficaram sabendo do meu currículo lá ainda. Ficou difícil de segurar, assim, né? Mas foi muito bacana o trabalho de confiança que eles tiveram comigo. Enfim, eu ajudei muita gente a passar no curso junto, assim, sabe? Fora do horário de treinamento, eu levava a turma comigo para dar uma nadada, para treinar, tentava aperfeiçoar um pouco a natação deles, assim, porque eles tinha gente nadando com a gente lá que nunca tinha entrado no mar. Imagina, e o Mar do Sul aqui é muito traiçoeiro, né? É um mar que não tem baía, não tem corrente para todo lado, enfim, é um mar muito chato de tu trabalhar com ele, né? Mas, enfim, consegui fazer com que muitos colegas passassem que não teriam condições de passar, assim, sabe? Então, eu ajudei bastante gente, acho que foi uma experiência incrível, muito bacana. Esse negócio de mar, assim, eu nunca gostei de mar. Nem lá no Nordeste, eu sou nordestina, né? Nem lá no Nordeste, porque minha mãe dizia que mar não tem cabelo. Se você for levado, não tem onde se segurar, Sim. né? Então, eu gosto da piscina. Sim. Eu nunca fiz natação, mas eu gosto da piscina. Que aí eu sei onde estão os meus pés. Bom, queria te perguntar assim, a gente falou de premiação. Teve algum prêmio que você, assim, ganhou e você disse, cara, esse aqui eu fui... Né? Porque tem aqueles momentos que a gente falou que você
superou algumas situações difíceis, mas certamente a natação também te trouxe grandes vitórias. Fala um pouquinho, assim, 2 prêmios que você considera que foi uma autossuperação, entendeu? Eu queria ouvir. Eu tenho 2 muito claros na minha cabeça, que um foi um campeonato super regional aqui em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde eu bati um recorde muito importante, que eu buscava 7 anos, eu fui atrás de um tempo, né, que a gente tem eu era nadador de peito, e nos 50 metros peito, existia uma barreira para mim que era os 30 segundos. E era um sonho baixar dos 30 segundos, andar para 29, né, 29 qualquer coisa podia ser. E em treino eu fazia tempos muito próximos, assim. As pessoas perguntam, pô, mas um estadual, né, uma das medalhas mais importantes, e realmente é uma medalha que não é tão bonita, mas é uma das medalhas mais importantes porque eu nadei para 29,74 e é uma coisa que eu chego a me arrepiar só de lembrar hoje do meu técnico gritando na borda e pulando, assim, tão feliz, no Grêmio Náutico União em Porto Alegre, aqui, né? Foi uma medalha muito significativa para mim, por mais que seja um campeonato pequeno, foi um recorde sul-americano, enfim, foi no Rio Grande do Sul. Eu falava sempre assim, não nasceu um gaúcho ainda que nadou para 29,74, não existia, né? Hoje já tem, não é? Mas naquela época, assim, então... E eu já era um cara que tinha seus 38 anos, não era mais um jovem nadador, né? Então foi um campeonato, uma medalha muito importante, um título muito importante para mim. E o outro foi o Campeonato Mundial, que eu gosto de contar a história, no Canadá, que eu fui preparado para uma prova que... Representando o Brasil. Representando o Brasil Masters, exatamente. Foi no Canadá, em Montreal. E eu fui preparado para ganhar uma prova. Eu treinei o ano inteiro para ganhar uma prova que era os 100 metros peito. Tá? Eu estava preparadíssimo para aquela prova. O melhor tempo do mundo na minha categoria era o meu. Era uma coisa muito difícil de sair daquele título mundial, assim, né? E eu fui para lá. Era uma das primeiras provas. Eu não gosto de nadar nos primeiros dias porque tem toda a viagem, deslocamento, fuso horário, né? Mas enfim, nos primeiros dias. Eu fui lá e nadei por um tempo meio segundo acima do que eu gostaria de ter nadado e perdi a prova por 8 centésimos. Nada, não. Nada. Foi na chegada, foi assim... E eu fiquei muito frustrado, eu lembro disso hoje. Perdi para um canadense, inclusive. E fiquei muito frustrado e não dei nem tchau para a turma da minha equipe e fui pro hotel. Né? E daí tinha um dos colegas de equipe que saiu de lá mais cedo também, bateu lá no meu quarto e falou, Guto, eu te conheço. Alguma coisa tu tá já arquitetando, tu não vai te entregar assim. E eu falei assim, não vou. Eu vim aqui atrás do título mundial e não consegui na minha prova. E ele assim, qual prova que tu vai? E eu assim, eu vou no 200 livre. Livre? E assim, eu vou no 200 livre. Mas eu tenho 4º tempo no 200 livre, né? Aí eu sabia que tinha um búlgaro, tinha um russo e tinha um canadense com tempos melhores que eu. Por quê? Porque eu acompanhava muito, eu sempre fui muito de fazer tabelas, assim, eu acompanhava eles nadando no Canadá, eles nadando na Rússia, e sabia quem eram já conhecia dos outros mundiais, né? E sabia do tempo deles. E aí ele me perguntou assim, mas me diz o que tu vai fazer para tentar ganhar deles? E eu falei assim, eu vou tentar fazer uma prova que não é a minha prova. Eu vou tentar fazer uma metade de prova inicial tão forte, me esgotando, quase que não deixando energia para fazer a segunda metade da prova, mas eu vou andar na frente deles. E eles vão se assustar com isso. E eles vão sair da zona de conforto deles, que eles treinaram todos os anos também. Eles vão ter que fazer a mesma coisa, porque eles não conseguem... Quando a gente está nadando, a gente não consegue olhar para um relógio e saber se a gente está nadando no nosso ritmo. A gente tem muito feeling do corpo, né? Mas eles vão me ver, vão saber que eu sou um nadador que tem o 4º tempo, porque eles já sabiam, assim como eu sabia deles, né? E não vão entender o que está acontecendo, vão achar que eles estão nadando fraco e vão tentar vir atrás de mim e vão se quebrar da mesma forma. Então, a minha tática é tentar quebrar todo mundo. E aí, depois, no final, é guerra. Quem tiver melhor vai ganhar. E na volta, eu tenho essa prova filmada, todos os 4 nadadores perderam o estilo completamente. Estavam com ácido lático, o corpo, a musculatura intoxica, né? À medida que tu exagera muito, o ácido lático entra na musculatura, a gente sente dor, tudo. Então a natação foi uma porcaria de todo mundo no final. Mas eu bati na frente. Bati 15 centésimos na frente. E ganhei essa prova de 200 livre. Eu saí, eu lembro que eu fiquei uns 15 minutos deitado, assim, pra me recuperar, porque foi uma coisa assim. E eu lembro que um deles chegou, o búlgaro, que era muito amigo meu, chegou assim, Gustavo, tu conseguiu nos derrubar no psicológico. E eu falei assim, essa era a minha tática. Então, esse título é muito importante por causa disso, porque eu tinha muito consciente, a única chance que eu tinha era essa. É tentar fazer uma prova kamikaze, que eu digo assim, que é passar com o que tem e voltar com o que não tem, né? Então, foi bem, bem importante. Essas 2 medalhas têm muito destaque no meu jogo de medalhas em casa, assim, no meu mural lá.
Eu acredito que não é à toa que você se destacou nas duas carreiras, inclusive na terceira eu vou dizer que você vai falar um pouquinho sobre a sua atual carreira como empresário, né? Porque resiliência é uma característica fundamental para quem quer chegar lá. Não importa a carreira. Posso ser nutricionista, empresária, administradora, advogada, não importa. Mas você tem que saber ser resiliente. E o esporte traz isso para você e para qualquer atleta, né? A questão da autodisciplina, da autoadministração do tempo, da mente, né? Hoje está muito em alta você fazer a psicologia do esporte, né? Todo clube hoje tem a parte psicológica, por quê? Porque cada atleta pensa de uma forma, tem seu ambiente em casa, né? Eu não sei se tu viu já, Fabi, mas hoje esses headhunters, né, de RH, que captam um CEO para empresa grande, tu sabe que hoje é um exemplo de esporte, né, mas hoje um Ironman completo entra para o currículo de um grande empresário, de um grande diretor de empresa, né, eles botam no currículo isso. E muitos deles buscam isso hoje, né, a superação, porque começaram a ver o quanto a superação do ser humano durante o esporte, vencer a dor, vencer seus limites, né, é uma coisa importante para tudo, né? Não só para o próprio esporte. Né? Como administradora, eu até assim, na hora, vamos supor que eu vou contratar uma pessoa. Aí tem um currículo gigante com vários cursos e certificados e tem aquela pessoa que tem o esporte, que tem uma vida saudável, a gente dá uma olhada nas redes sociais, vê o estilo de vida. Eu prefiro treinar depois, corporativamente falando, intelectualmente, essa pessoa que já tem alguns princípios enraizados e o esporte ajuda nisso. Né? Porque eu preciso de uma pessoa resiliente no meu trabalho, uma pessoa disciplinada. E o esporte faz isso. Né? Quiçá todo mundo fizesse algum esporte desde criança e levasse isso como estilo de vida. Né? A gente não teria tanto absenteísmo, falta, doença no trabalho. A Aqualive, ela tem muitos lugares no Brasil onde as empresas colocam seus filtros para evitar a falta do funcionário, porque ele vai ter mais saúde, ele vai ficar menos doente, né? Então, assim, é muito inteligente quando as empresas pensam dessa forma. Então, essa questão da psicologia do esporte, eu acho muito interessante porque nós somos seres pensantes, né? E eu também sou muito a favor de todo mundo fazer análise, né? Porque, às vezes, a pessoa faz análise para conviver com gente que não faz análise. E dentro do esporte, isso está muito em voga, assim, né? Você vê que os clubes, eles estão investindo na parte psicológica do atleta, né? Às vezes, dentro de um mesmo time, você tem o rapaz que é mais humilde, que ganhou uma bolsa porque joga muito bem. E aí tem o outro que paga para estar no mesmo time, né? E aí são condições de vidas, estilos de vidas. Uma tem pais separados, o outro não, e aí vai. Como é que você enxerga essa parte psicológica no esporte? Porque eu não sei se isso lá atrás era tão falado como é agora, né? E todo mundo era treinado igual. Exatamente, né? Isso é um ponto muito bacana de falar, Fábio, que eu tenho um técnico que eu gosto de citar ele, que o nome dele é Daniel Jeremia, que é quase que um pai para mim, né? Foi um cara que me acompanhou há muitos anos, e eu digo, me conhece quase melhor que meus pais, assim, me conhece muito bem, né? Eu acho que eu tive uma educação maravilhosa, tanto de pai, tanto de mãe. Acho que não é raro, não vejo pequenos erros, né? Mas coisas que na época a gente não tinha tanta informação também, né? E o Dani, quando eu comecei a treinar com ele era de uma metodologia que eu digo que é a old school, a metodologia antiga, né? De escreve no quadro o treino, tem 30 atletas, vocês estão lendo aqui, é isso que nós vamos fazer hoje. E todo mundo faz a mesma coisa, né? E aí ele se pós-graduou em psicologia do esporte, que eu acho que foi uma das maiores evoluções da vida dele, assim, porque ele descobriu que cada indivíduo funciona de forma diferente, né? São estímulos. Eu cansei de ver atletas que nadavam em treino muito melhor que eu, estavam sempre na minha frente, chegava na competição, não tinha jeito, entendeu? Por quê? Porque eles treinavam, né? Porque eles carregavam uma bagagem. Eu estava contando há pouquinho a história ali, que minha primeira competição fora do estado, eu fui muito nervoso, que era em Curitiba. Foi a primeira competição sul-brasileira que eu fui nadar. E o Daniel Jeremia falou pra mim assim, cara, eu vou te inscrever em 3 provas. E eu falei assim, não, uma. Eu só sei nadar uma, que é 200 livre. Não, mas eu vou te inscrever no 50 livre, que é pra quebrar o gelo, Guto. Tu chega lá, conhece a piscina, pra sair do bloco. Não, Dani, uma. Tá bom, então, vou te botar em uma. Eu viajei de ônibus até Curitiba, cheguei lá e queimei a largada. Né? Falaram em suas marcas, eu baixei e caí antes da hora. E aí fiquei super frustrado.
Né? Por quê? Me faltou nadar uma prova antes, para quebrar o gelo, para perder aquele nervosismo, né? Eu tinha treinado. E ele Então já tinha essa visão naquela época. Claro, então eu fui a Curitiba e voltei e passei de ônibus só, né? Porque não fiz nada, não ganhei medalha, não nadei minha prova que eu gostaria, uma frustração enorme. Então essas coisas, essas frustrações, esses controles de nervosismo, né? Hoje eu vou ao Mundial e nós temos antes da prova um quarto, né? Um cubículo que eles chamam assim, onde fica todo mundo ali e todo mundo um querendo o pescoço do outro, né? Porque a gente sabe que vai competir todo mundo junto. É uma tranquilidade para mim aquele momento ali, eu não fico nervoso, eu não fico... Agora, eu tenho uma coisa que é um estímulo muito bacana, que é assim, não mexe comigo naquela hora, sabe? Podemos conversar como se fosse amigo, tudo, mas se falar assim, pô, provocar, né? Tu tá fora de forma, né? Uhum. Mas eu já tive algumas vezes, eu tive altos e baixos no esporte, de conseguir treinar mais, treinar menos, já tive acima do meu peso, um pouco tive. Mas essa natação, é o que eu digo, é uma bagagem que a gente tem, que a gente não perde mais. E uma coisa muito legal que eu gosto de dizer, eu gosto de taxar isso, assim. Para mim, 60% ou 70% de tudo tá na cabeça da gente, entendeu? É ela que faz. É claro que o treinamento, porque se eu falo assim, quando as pessoas falam assim, boa sorte na tua prova. Não, boa sorte não. Sucesso. Porque sucesso tu dá para quem treinou e se preparou. E boa sorte tu dá para quem precisa de sorte, né? Tem momentos que tu não precisa de sorte, né? Tu tem que estar preparado. É que nem boa prova na escola, né? Exatamente. Não é eu bato sorte, muito, tem gente prova. que me olha com cara feia quando eu falo assim, não dá boa sorte, porque ele se preparou, ele tá pronto para isso. Entendeu? Tá sabendo. Então, o Gerê começou a treinar isso muito bacana, assim, os estímulos para cada um são diferentes. O meu estímulo era o seguinte, ele falava para mim assim, numa prova, nós tínhamos um calendário anual, né? 2 provas importantes no ano e o resto provas espalhadas que a gente não parava o ciclo de treinamento para nadar aquelas provas, a gente simplesmente ia nadar. E é onde o atleta está muito pesado, está com uma carga forte de treino, de musculação, Então, essas são campeonatos que normalmente a gente não nada bem, né? E ele já me conhecia e ele me espetava antes da prova. Ele falava assim, Guto, nós estamos numa fase de treinamento pesada, tu tá com dores musculares, tudo. Tu não vai nada bem. Então fica bem tranquilo que tu não vai nada bem. Não, o objetivo não é esse. E eu ia lá e nadava bem, né? E aí eu saía da água, olhava pra ele, ria e falava assim, cara, tu é um sacana, tu sempre faz a mesma coisa, eu sempre caio no mesmo papo, entendeu? Ele me estimulava dessa forma. Psicologia reversa. E tem gente que ele não pode fazer isso. Porque se ele falar que vai nadar mal, nada mal. Se ele falar, bater nas costas, vamos lá, que tu tá bem, tu vai nadar mal. São outras maneiras de tu estimular, às vezes até o silêncio, né? Deixa a pessoa lá fazer o que tem que fazer, não fala nada antes da prova, né? Ele precisa daquele tempo, do silêncio, E isso é legal da psicologia, porque até um time de vôlei hoje que joga, porque a natação é um esporte muito individual, né? Mas mesmo a equipe, cada um trabalha de uma forma. Cada um que tu precisa, tem uns que tu pode dar liberdade, tem uns que tu não pode dar liberdade, né? E assim aluno na escola, assim, é uma série de coisas que funcionam da mesma forma, né? O meu filho faz vôlei. Se eu vou assistir o treino dele, ele erra todos os passos. A pressão da torcida. E aí ele diz, mãe, agora você pode ir que eu tô melhor. Aí eu vou, ele erra de novo. É muito engraçado. Mas deixa eu te perguntar, eu tô sabendo que você faz educação física. Inventou de fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Depois dos 40, tentar fazer uma segunda faculdade. Como é que tá esse desafio de ir para a sala de aula, de estudar, fazer prova, seminário, TCC? Depois de sair da TAM, que eu fui salva-vidas, eu vi assim, eu tenho que fazer alguma coisa com essa natação, com essa experiência que eu adquiri a minha vida toda, para ir para frente, né? E em 2010, quando eu estava voando ainda, o meu técnico, né, o Daniel Jeremias falou assim, Guto, eu consigo ver os atletas nadando, mas de fora da água. Embaixo da água eu tenho dificuldade de ver o que está sendo feito errado na parte submersa do nado, né? Na braçada. Tem como a gente fazer alguma coisa. E eu trabalhei com ele um tempo, eu tive um subemprego também de alguns meses antes da aviação na academia dele como gerente. E até hoje eu entro na academia dele e eu sou chamado meu apelido lá é MacGyver, né? Porque tudo eu dava um jeito, tudo eu inventava, tudo Então, e eu vou na academia dele ainda, tudo me relacionando com as pessoas muito bem lá com ele. E aí ele falou para mim assim... será que tem como a gente fazer um equipamento para filmagem embaixo da água? E eu falei assim, Dani, tem. E eu fiz um voo Manaus, eu lembro até hoje, o Airbus tinha uma mesinha, puxei a mesinha numa hora de intervalo nosso ali, nós voando em cruzeiro, e peguei e desenhei, esbocei. Cheguei em 2 semanas, o equipamento estava feito, tive que fazer algumas adaptações, mas era um trilho, resumindo, é um trilho fora da água, onde entra uma haste que faz a câmera de forma linear, ela acompanha o atleta, né? Manualmente ela acompanha o atleta na água. E as imagens ficaram maravilhosas. Até eu me impressionei. Eu mudei minha natação muito me vendo nadar, né? Porque tem coisas que a gente não enxerga. Tem vezes que eu me filmei e a gente sentou para olhar no data show e eu olhei para ele e falei assim, Daniel, o que é aquele dedo ali? Parece uma antena. O que é aquilo? O que eu faço? Eu nunca percebi que eu faço aquilo, né? Eu falei, pois é, por isso que é bom a gente olhar. Então, quando eu saí da TAM, eu
tive mais tempo, né? Porque eu queria muito transformar isso num negócio, né? Já tinha batizado ele como Smart Swim. E não tinha tempo para isso, porque eu tinha que pegar minhas folgas, eu tinha que treinar, estar com os filhos, família, enfim, tinha competições, e eu não tinha tempo para aquilo. Eu falei assim, não vou me dedicar a isso voando, né? E aí resolvi me voltar para isso. Aí veio uma outra barreira, né? O Guto, aviador, a cabeça de engenheiro, entrando na área da educação física. Aí tive colegas de educação física que, mas espera aí um pouquinho, você está fazendo um negócio que não é o teu ramo. E eu falei assim, bom, vamos resolver isso então. Aí me matriculei em educação física, estou fazendo EAD, né? Estou me fazendo. E a troca com os professores, enfim, tá muito bacana, porque às vezes eu passo para eles materiais meus, né, na cadeira de natação que eles nunca viram, né? Então tá uma troca muito legal com meus tutores lá. E estou encantado, estou fazendo, mas busquei por quê? Busquei com um objetivo, diploma, né? Para mostrar para as pessoas que Sim. Agora eu tenho educação física, né? Que é o meu... Mas estou achando bacana demais, uma experiência muito, muito boa, assim, sabe? O legal de fazer faculdade depois de ter tido uma vivência é que tu dá um certo valor diferente. Você parece que presta mais atenção às... Não que a gente não possa ter sido bons alunos na juventude, mas eu, pelo menos, eu vi que a minha segunda graduação ela foi muito mais aprofundada. Porque a minha mente, né, já está mais maduros, evoluída, né? Claro. Exatamente, mais madura. Uma coisa, Fábio, que eu gosto de falar também sempre, que as pessoas falam assim, como que tu sai da aviação e agora tu me trabalha com natação, né? Não tem nada a ver, é super antagônico. E desde que eu nado com o Gerê, que eu debato esse assunto com ele. Assim, Dani, talvez eu entenda tudo que tu me fala, né? Correções educativos na água, porque as pessoas não enxergam, mas... Eu não era só um aviador, eu fui um cara apaixonado por física do voo, né? A física do voo é muito interessante, né? Que é como que a asa voa, né? Que é uma diferença de pressão por velocidade das moléculas de ar que passam na asa, uma série de coisas que geram sustentação, arrasto, e é exatamente a mesma coisa. O voo do avião... Na natação. O voo do avião eu correlaciono muito com o voo do atleta na água, entendeu? Porque um é ar, que é um fluido, e outro é água, que é um fluido. Funciona da mesma forma. Tração, sustentação, empuxo, tudo que o avião faz para voar, a gente faz para nadar, né? Então, quanto mais eficiente o avião for, menos combustível ele gasta, né? Quanto mais eficiente o nadador for, que é o que eu busco sempre, que o meu técnico me ensinou a buscar. A gente tem que buscar não ser mais rápido de A para B. A gente tem que ser mais eficiente de A para B. Né? Tem que gastar menos energia e ir mais rápido que tu pode, né? E é isso que o avião e que a engenharia toda batalha hoje, porque, né, eles querem um avião cada vez mais econômico, né? Que voa mais rápido, mais econômico, que leva mais passageiros, mais carga, e é o que a gente busca. Na água é a mesma coisa, eficiência, né? Então tem uma relação enorme, né? Por isso que eu acho que às vezes o Gerê falava assim, Guto, esse teu braço fora do lugar, pega a água aqui, e eu transportava isso para aviação, para o arrasto, né? Porque é aquela coisa assim, por que o avião não vai com o trem de pouso? Por que não decola de Guarulhos e vai até Paris com o trem de pouso embaixo, com aqueles baita pneuzão, né? Porque vai gastar o dobro de combustível. Então, por isso que ele recolhe, tampa e deixa tudo bem lisinho, né? Por isso vieram as roupas de tecnologia também na natação que a gente usava, né? Aqueles macacões que agora usam uma bermuda. Aquele traje deixa a superfície do corpo mais lisa. Rendimento, né? Te dá mais eficiência. Então... tem uma relação enorme. As pessoas acham tão distantes, né? Mas isso que você está falando é muito sábio, porque eu tenho filhos adolescentes e eles dizem assim, para que eu vou estudar trigonometria se eu não vou usar isso quando eu ficar adulto? Mas olha o link que você faz de uma carreira realmente muito distante, aviação e esporte, educação física, mas elas podem se complementar. Com certeza. E aí você ganha passos, né, anos-luz à frente do teu colega que está se formando junto com você, porque você tem toda essa bagagem de uma outra carreira, né? E realmente, assim, as bases da matemática, do português, da saúde, elas são as mesmas. Quando a gente fala você falou agora de caloria, de gasto, de energia e tal, aí você começa a pensar na nutrição, o quanto aquela proteína vai gerar energia para eu treinar, por que eu tenho que comer carboidrato, né? Fala-se muito do atleta que tem que comer bastante carboidrato. Por quê? Porque tem que gerar energia. Antes do treino, as 2 pizzas. Exato. Né? Ah, mas eu não treino, então não pode comer as pizzas. Ah, mas eu treino, então tudo bem, pode comer as pizzas. Então, é um cálculo muito genial, assim. Eu amo o ser humano, né? A fisiologia humana. Você deve estar vendo isso, a fisiologia do exercício, né? Como é que o músculo se movimenta.
É bem interessante. Pode falar. O avião tem uma correlação muito grande com isso também, que as pessoas às vezes não imaginam um pouco como é que funciona o mundo do avião, né? Da aviação. O voo, São Paulo, Charles de Gaulle, Paris, né? Ele gasta 70, 80 toneladas de combustível, tá? Mas cabem 120 toneladas de combustível no avião. O que acontece se tu botar 120 toneladas? Tu vai viajar com aquele avião mais gordo. Se tu viajar com ele mais gordo, tu vai gastar mais combustível. Então, tu vai gastar combustível para carregar combustível. Então, por isso que o cálculo das coisas, e o ser humano, eu sempre digo assim, o ser humano, nós somos máquinas, assim como os aviões. Né? A gente abastece e a gente gasta. Por isso que alguns colegas perguntavam... E aí tem um resíduo, né? Exatamente. Alguns colegas perguntavam assim, Guto, como é que tu consegue treinar tanto assim, mas é saudável? E eu nunca mentia. Eu falo assim, não é saudável. O esporte de alto rendimento, eu digo assim, não é uma coisa que eu digo, faz porque é muito saudável, tu vai viver mais. Não. É como qualquer máquina. Eu acho que o corpo humano, quanto mais usado ele é, o nosso carro com 100 mil quilômetros, a gente não quer muitas vezes trocar, porque tá velho, né? Pode não estar dando problema, mas a gente quer trocar. Não? Eu sou suspeito com isso, porque eu gosto de andar com o carro até 400 mil quilômetros, mas enfim. A gente quer trocar o carro, por quê? Porque ele gasta. Todas as peças gastam, o pneu tem que trocar porque gasta. E o ser humano gasta da mesma forma. Então eu sempre falei assim, quando meus colegas perguntavam assim, eu queria levar uma vida um pouco mais saudável, o que tu me indica? Porque eu era usado muito na aviação pelos colegas que estavam buscando. Tem uns que nadam, nunca nadaram na vida, hoje nadam. Eles não estão, a gente não está mais nem na aviação, eles me ligam assim, tô nadando tanto, não sei o que, eles vibram, e eu vibro com isso, né? Porque acabei influenciando eles a ter uma rotina um pouco mais saudável. E eu aconselhava eles assim, nada 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tu vai ter uma saúde muito melhor, um sono muito melhor, vai te alimentar de uma forma melhor, entendeu? Tu não precisa nadar que nem o Guto nada, entendeu? Não é isso. Então faz uma caminhada, faz um esporte leve. Agora, mas então por que tu faz isso? Eu falei, porque aí vem a balança que eu defendo, que é a balança do nosso psicológico, do nosso ego, da autoestima, de tudo isso. Então eu ser campeão mundial é uma coisa que eu sei o benefício que me trouxe, a emoção daquele momento, viver aquilo, ter toda aquela tática que eu contei para ti, né, do tentar ganhar uma prova que não era a minha prova. Aquilo ali foi um momento muito especial para mim. E eu gostaria de viver mais momentos iguais àquele. Então, eu posso estar gastando o meu organismo para isso, posso, mas eu tenho vivências, né, e experiências que pagam esse desgaste, que é o que todo atleta de alto rendimento fala, é muito parecido, né? Todos eles falam assim, foram momentos ímpares, entendeu? Que eu vivi na minha vida, experiências ímpares, entendeu? Então a gente vive momentos assim para poder fazer muitas vezes no meio profissional ter boas tomadas de decisão, né? Poder decidir pelas coisas, poder optar, poder passar por momentos de pressão de uma forma mais tranquila, mais amena, né? Isso o esporte ali é demais, né? Para nossa carreira profissional, para vida familiar, para educação, tudo. Eu acho que em tudo ele tá embutido, né? Você fala que o atleta de alta performance é menos saudável do que o que faz esporte moderadamente, mas saiu agora recentemente um estudo de transplante fecal, não sei se você já ouviu falar disso. Aqui no Brasil não é muito comum, mas em países de primeiro mundo, como a Suíça, eles fazem. Eu ouvi falar, pega o cocôzinho de uma pessoa saudável Sim. e transfere para uma pessoa que tem um problema de saúde. Intercâmbio de bactérias e de... Exatamente, E aí faz uma centrifuga, pega as bactérias que são interessantes para melhorar a saúde de um outro indivíduo. E aí fizeram um estudo, né, controle com pessoas que são atletas de alta performance, que têm bactérias específicas, que são muito benéficas para a saúde. Então, sim, o atleta de alta performance tem mais saúde, tá? Isso aí é inquestionável. E hoje está se utilizando para fazer esse tipo de trabalho, né, científico. Talvez no Brasil ainda chegue, ainda tem umas questões para vir para cá, mas está tendo muito sucesso, né? Pessoas obesas que recebem essas bactérias de uma pessoa eutrófica e ela consegue emagrecer, entendeu? Eu ouvi falar. E então, mas assim, essa questão do exercício físico, assisti até um documentário recentemente falando que tu não precisa realmente fazer um esporte e se tornar o melhor daquele esporte, mas se você é uma dona de casa e estende roupa e varre o chão e se movimenta o dia todo, você já tem perspectiva de longevidade comparado com alguém que é sedentário, que não sai, que não faz nada. O segredo que eu falo sempre é assim, tu tem que ter uma coisa que é muito importante, que chama-se motivação. Né? Isso tu tem que ter. Onde é que o Guto tem motivação? Competição.
Né? Eu treino com prazer todos os dias. Hoje, pela manhã eu estava treinando com muito prazer. Mas o meu prazer é rebatido lá para frente, para a competição, né? Para a próxima competição, que é o Sul-Americano em Lima. Para o ano que vem, em março, que logo tem uma no Catar também, sabe? Nos Emirados. Então, essa é a minha motivação. Hoje, se dissesse assim, Guto, tu não vai mais competir, tu tem que só treinar. Ia ser um desafio imenso para mim, muito grande. Sabe? Porque ia ser difícil. Eu ia ter que achar um outro gatilho que me motivasse, né? Por que as pessoas muitas vezes falam assim, vou ter que ir para academia hoje, tá chovendo, tá frio. Eu, quando vou... Hoje estava chovendo, tá esfriando aqui no sul, né? Tava uma chuva gelada, tava um vento gelado. E eu treino e não estão aqueles 20 atletas do meu lado. Estão só 6. E aí eu penso assim, essa é a hora que vai fazer diferença lá na competição, lá na frente, entendeu? Porque não é só aqui em Porto Alegre, a equipe do Rio de Janeiro funciona dessa forma. As pessoas, às vezes, não vão. Né? Onde surge uma dificuldadezinha, elas preferem ficar em casa, no conforto, né? Não saem da zona de conforto. Isso é um assunto muito bacana também, que é a zona de conforto, né? Tu sair da tua zona de conforto. Mas, então é isso que eu digo, é uma coisa que eu penso muito, assim, como todo mundo, hoje eu não vou. E logo vem o pensamento assim, hoje eu vou, porque hoje é o dia que vai me fazer diferente dos outros, né? Vou sair daquele limbo, daquela coisa do comum, sabe? Tu vai dar o plus, aquele, né? O a mais na competição. Mas olha que legal, como é que o Guto é campeão sempre? Né? Foram 80 dias de chuva, piscina aberta, neve caindo, muitas vezes Paris tinha uma piscina que eu filmava que era maravilhosa, mas neve em volta da piscina inteira, piscina aberta. Neve, todo mundo treinando, piscina aquecida, mas todo mundo treinando. Equipe de natação, tudo. O esporte, eu acho assim, tudo que eu acompanhei fora do país, a gente vê que o apoio fora é infinitamente maior. Né? Cidadezinhas, províncias, agora eu tive uma viagem em Portugal com a Carol, tinha uma cidade que tem, eu acho que era o número de habitantes do meu condomínio, né? 2 condomínios meus, com uma piscina semiolímpica, linda, maravilhosa, entendeu? E eles têm lá. É uma coisa que é muito mais fácil, né? O caminho é mais fácil, né? Para as pessoas terem hábitos saudáveis, tudo. O investimento no esporte ele é maior. É tanto que aqui no Brasil você não tem tão comum, né? O esporte universitário. Eu não digo nem no esporte, Fabi, eu digo na saúde. Na saúde. Né? Porque eles não estão querendo... Claro que ali vai ser um lugar onde eles vão pescar atletas. Né? É muito mais fácil, né? Tu tem o ambiente onde vive o esporte, mas o europeu, quando faz aquilo, eu vejo que ele não está querendo fazer o atleta olímpico. Ele quer saúde, ele quer gastar menos com o sistema único de saúde deles. Então é isso, é saúde. Né? Na empresa, eu tive um episódio onde eu juntei alguns colegas, existia um projeto pequeno para fazer com que todos os nossos colegas praticassem uma atividade física leve, né? Moderada. Por quê? Porque eu tinha dados da empresa, foi me dado dados da empresa com esse projeto, que tínhamos 15% dos funcionários fora de voo. Né? Quando deveriam estar voando, estavam escalados, estavam fora de voo. Entre comandantes, copilotos e comissários. Ou por insatisfação, ou por problema psicológico, ou porque está com dor no ombro, ou porque, enfim, infinitas coisas. Que eu tenho certeza que isso era reduzido à metade se todo mundo praticasse uma atividade física. Né? Então, são coisas que eu digo assim... O bem-estar do esporte é uma coisa aqui, porque, como a gente falou, não é só a saúde, não é só o músculo, é a cabeça, é o psicológico, é evitar remédio, é evitar gastrite, é poder dormir, como eu falo assim, que com aqueles N fusos, hora eu ia para Londres, hora eu ia para Israel, hora eu ia para África do Sul, cada lugar um fuso diferente, e às vezes era 3 horas de fuso, às vezes era 6 horas de fuso, Coreia do Sul competindo eram 8 horas de fuso, e o Guto chegava lá e dormia, baixava o sol e dormia. Eu conseguia dormir e me adaptar. Por quê? Porque o esporte te dá isso, né? Tu te adapta melhor a qualquer meio praticando esporte. E eu via meus colegas reclamando, não só do fuso, não só reclamavam dos hotéis, da comida, reclamando de tudo, tudo. E a pessoa vira uma pessoa reclamona, entendeu? Quando não tem outra coisa para se agarrar, quando não tem outra coisa para fazer. Aí reclama da esposa, reclama da comida, do hotel, do voo, da turbulência. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tinha um comandante lá que a gente falava assim, tem uma nuvenzinha negra em cima dele, né? Sempre com aquela chuvinha, assim, parece. Assim, É o que tinha barriguinha. Normalmente eram esses. Guto, então me conta assim, no dia a dia, como é que você mantém a saúde? Tanto para ser esse atleta de alta performance, na alimentação, qual é a água que você toma, como é que são as suas noites de sono, quais são, digamos assim... O que a pessoa que está em casa precisa saber para
ser uma pessoa esportista. Não vou nem dizer de alta performance, mas se saúde. tem uma pessoa que tem saúde. Ô, Fabi, hoje eu sou uma pessoa muito diferente, né? Eu digo que depois da aviação eu rejuvenesci quase com uns 10 anos. Eu sinto muito por causa do esporte de alto rendimento, né? Eu me sinto uma recuperação melhor, uma série de coisas. Eu já tinha hábitos saudáveis, hoje eu sigo eles muito mais regrados, muito mais regrados por causa do tempo, né? Então hoje eu consigo acordar às 8, consigo tomar meu café, consigo almoçar e jantar, coisas que na aviação não tinha como, né? Nos horários que eu gostaria. E consigo ter 8 horas de sono, 7 horas de sono, né? Que isso é o mais importante que me faltava na aviação. Então hoje eu acordo, antes do meu café, eu mantenho meu jejum com um shot matinal, aquele que é com limão, uma água morna, vinagre de maçã, uma série de coisinhas que eu ponho lá. Sempre com água alcalina, que faz 4 anos que eu tô com a Carol e introduziu a água alcalina. E para onde a gente vai os galõezinhos de água alcalina com a gente, viaja por tudo. Isso quando não tem filtro, porque tem na casa da praia, tem tudo que lugar tem filtro. Na casa da mãe, na casa da sogra, todo lugar tem água alcalina para abastecer. Para não esquecer de beber água. Exato. Então, tento manter uma alimentação regrada, como eu te falei, em fibras, carboidratos, né, proteínas. Faço um consumo mais ou menos, tento regrar os dias que não tem treino, os dias que tem treino, que eu mudo um pouco também. Então hoje eu tenho um controle fino muito melhor do que quando eu voava, né? É muito mais fácil, né? Hoje, sendo autônomo e fazendo os meus horários, é uma coisa muito mais fácil, que não é o que todo mundo tem, né? Não é o ideal, não é a perfeição, né? Que eu digo assim, eu estou muito próximo hoje da perfeição cuidando disso, né? E não é fácil, eu sei que não é fácil para todo mundo, né? Mas é isso. Então eu acho que sono, alimentação, as coisas que a gente acredita, né? Eu sou um consumidor assíduo de kombucha também, que eu acho que é uma coisa que melhorou demais, um aspecto muito amplo, assim, a minha qualidade de vida. Então eu consumo, tanto eu quanto a Carol, a gente consome nas refeições, né? Porque muitas vezes dá aquela vontade de tomar uma Coca-Cola, alguma coisa. A kombucha supre de uma forma maravilhosa, assim, sabe? É um docinho, tem o gás, e a gente sabe, né? É uma bebida viva, é uma bebida que melhora um monte a nossa flora, intestino, tudo. É uma coisa que ajuda bastante, acaba evitando remédio, né? Sim. Muitas vezes. Não, o que mais se estuda hoje é o eixo intestino-cérebro. Já está, né, sendo aí divulgado que as bactérias boas do intestino fazem com que a gente libere mais serotonina, dopamina, aí você faz atividade física, endorfina vai lá em cima. Não tem como você ter depressão. Chama de segundo cérebro, né? Segundo cérebro. Não, a conexão. O que a gente pensa interfere no intestino e o que a gente come interfere nos nossos pensamentos, estímulos, né? Uhum. Vamos lá, me dá uma dica de um livro já que você já leu ou um documentário que você assistiu, né? Que tem um pouco a ver aí com o que a gente conversou. Eu gosto de dar 2 dicas de livro sempre. Uma é o livro do Michael Phelps, que eu acho maravilhoso para quem gosta e para quem não gosta do esporte de alto rendimento. Acho que é uma história de abdicação linda, maravilhosa. Qual o título para chegar na... Eu não lembro o nome do livro agora, mas ele tem um livro só que ele escreveu que conta a rotina dele, nutricionista, tudo. Eu não estou lembrado agora porque faz bastante tempo que eu li. E outro eu lembro o nome porque me marcou muito, que chama-se Caixa Preta. Por que esse livro? Vivendo quase que 15 anos em aeroportos, eu vejo como um ambiente de estresse para todo mundo, né? Para quem viaja, mesmo indo de férias. É um ambiente onde tu lida com sonhos, expectativas. Tem gente que guardou dinheiro uma vida inteira para poder estar viajando, entendeu? Frustrações, né? Por isso que a gente vê tanta briga, gritaria, caos aéreo, e aí brigam com a moça do check-in que acham que é... Então ele chama Caixa Preta. Ele relata em detalhes e uma linguagem muito, muito boa para o leigo, né? Muito real, de 4 ou 5 acidentes, não lembro, aéreos, e por que eles acontecem, né? Isso serve para o mundo corporativo, serve para tudo também. E eu acho bacana, principalmente para quem tem medo de voar, porque ali te mostra como que acontecem as coisas, né? Como que são evitadas as coisas. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu estava sentado no aeroporto de uniforme e eu via de longe quando o passageiro morria de medo de voar. Eu estava indo em Porto Alegre e Brasília e tinha um passageiro sentado e ele me olhava e virava aquele pescoço, assim, me olhava. Eu falei, pá, que esse maluco tá me olhando tanto assim, né? E aí a senhora levantou do meu lado, porque chamaram para iniciar a fila, né? E ele saiu correndo, Fabiola, deu uma volta, mas quase que patinando com o sapato dele para sentar no meu lado. E quando ele sentou do meu lado, eu disse, pronto, né? Agora é maluco, falei, né? Ele pegou na minha mão e falou assim, Gustavo, tudo bem, tu é piloto? Ele perguntou, ele assim, sou, qual é o teu nome? Eu falei assim, meu nome é Gustavo, tu pode conversar um pouco comigo? Eu assim, posso, não tem problema.
Eu e meu irmão abrimos uma empresa aqui no Sul, e a empresa cresceu, deu muito certo, e a gente tem reuniões. Meu irmão não voa, ele vai de ônibus para São Paulo. E eu morro de medo de voar. E o meu terapeuta falou que eu tenho que conversar com o piloto. E eu falei assim, então me pergunta o que tu quer saber. E aí ele foi conversando, eu fui explicando como é que funciona, como é que não funciona, ele queria saber como é que funcionam as coisas, né? Então eu expliquei um pouco da rotina do voo, e aí me deu um insight na época que a gente podia levar no cockpit alguém ainda, não podia, né? Mas a gente ainda dava um jeito, assim, hoje não pode de jeito nenhum. Eu conversei com a tripulação, eu falei assim, olha só, tem um cara assim, eu tenho certeza que a gente vai mudar a vida dele se ele voar e até São Paulo com a gente aqui. Vamos lá, leva. Conversei com a comissária, porque às vezes tinha umas dedo dura, né, que escreviam, reportavam que a gente ia. Então eu levei ele no cockpit. Até hoje, ele me liga agradecendo por esse momento, porque ele falou assim, bom, eu entendi o que acontece agora. Meu medo é porque eu não sabia o que acontecia ali, como é que dirigia esse troço, como é que... Então até hoje ele falou assim, Gustavo, acabou o meu medo, né? Inclusive a terapeuta dele conversava comigo. E eu falei para ele ler esse livro. Eu falei assim, são tragédias, são acidentes, mas tu vê como é que as coisas acontecem. O acidente aéreo, como qualquer acidente, eu acho, como qualquer problema na nossa vida, não é um fator. São N fatores que vão acontecendo. E se tu não barrar isso aqui no meio, vai acabar num acidente aéreo. Mas não é o piloto, não é a máquina, não é tudo. É o mecânico, né? Teu pai foi mecânico. É o mecânico, é uma série de coisas. E a gente tem mecanismos para, opa, isso aqui tá errado. Eu não vou voar desse jeito, assim, vamos parar aqui porque senão vai, né? E às vezes as pessoas vão levando. E aí tem todo o fator psicológico do piloto, né? Então eu acho um livro muito bacana. Para quem tem medo de voar, ler, eu acho extremamente interessante. Assim. Eu vou ler então, porque eu sou uma pessoa que tenho medo de voar. Tu falou, né? Que fica um pouco nervosa. Mas é porque aí a gente vai ter que fazer outro podcast para falar de aviação. Porque eu sofria muito quando meu pai viajava. Né? Ele tirava 15 dias de folga, 15 dias ficava embarcado. Natal, ele estava em casa, Réveillon não. Então, todo ano tinha que escolher se ia ser Natal ou Réveillon. Outro. E aí tinha as outras datas, uma vez o aniversário meu ele não estava, enfim. E a minha mãe, muito apaixonada pelo meu pai, porque é o maior exemplo de casal, assim, 20 são eles. Meus pais eram assim também. Ela se despedia dele de um jeito que parecia que ele não ia voltar, entendeu? Mas é por causa da relação dos dois. E aquilo, pra mim, era uma tortura. Eu ficava 15 dias esperando que ele chegasse em casa, né? Então, obviamente, eu viajo muito de avião. Mas muito mesmo. Então, todas as vezes eu enfrento um medo. Não é fácil. Não deixo de voar. Mas eu sei o que é. Eu vou ler esse livro. Eu achei legal você ter comentado. Muito obrigada. Ai, Guto, eu adorei. Né? Nosso bate-papo foi muito legal. Queria agradecer a você, a quem está em casa assistindo ou está ouvindo. A gente falou aqui um pouquinho de saúde, esporte, longevidade. Espero que a gente tenha contribuído, né? Ensinado a quem está nos assistindo alguma coisa, né? E queria que você não esquecesse de comentar, de compartilhar. Aquela pessoa que está assim, em cima do muro, se vai ou não fazer um esporte, escolher né, alguma coisa para praticar, para se mexer, pronto, esse vídeo é para ela. Pode mandar, fica à vontade. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, curte. Semana que vem a gente está aqui de novo. Quero também agradecer o nosso patrocinador, a Aqualive, que proporcionou essa água maravilhosa aqui para a gente beber enquanto a gente conversa. E até semana que vem. Obrigada!